Bom dia a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, de todos os lugares. Sejam todos bem-vindos em mais um encontro da nossa Escola Bíblica Digital. Vamos continuar conversando sobre esse tema relevante, importante da nossa fé, que é a generosidade. Nossa expectativa é que todos vocês estejam suportando bem essa situação, apesar da grande adversidade, né? Apesar de olharmos para todos os lados e parece que só vemos adversidades de todos os lados, todos os motivos para perder a esperança, inclusive entre pessoas que nós julgávamos companheiros da fé, que o nosso encontro hoje seja um chamado à esperança, a esperança da qual somos herdeiros e à qual fomos chamados, é uma esperança capaz de enfrentar a adversidade. Nossa esperança tem uma história, e uma história que resiste até a morte e vence a morte. Então, essa é a melhor notícia, por isso é um evangelion, um evangelho para todos nós. Então, lembrando que essa crise não tem perspectivas a curto prazo de ceder e que todos nós devemos manter o cuidado, devemos manter as medidas de prevenção, uso de máscara, de álcool gel, isolamento, tanto quanto possível. Façamos a nossa parte, demos a nossa contribuição para que essa crise passe rapidamente e que as mortes cessem. Essa é a nossa oração. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gosto de chamá-los de irmãos e irmãs para lembrar do nosso chamado. E essa forma que eu tenho de me dirigir a vocês é ampla, aberta e restrita. Aqueles que reconhecem a fraternidade, reconhecem a irmandade, e aqueles que se sentem órfãos e não reconhecem a fraternidade e a irmandade. Esse meu chamado é um lembrete daquele outro chamado, do chamado de Jesus Cristo, a família humana, para que todos nós recuperemos a nossa, né? Isso diz respeito à humanidade que nós queremos, ao mundo como nós o queremos. Todas as pessoas como irmãos e irmãs de um mesmo Pai eterno, o nosso Senhor, aquele que está acima de nós, que nos ama, que nos guarda e que nos dá esperança. Bom, feito isso, vamos à chamada. A Irene está aqui do meu lado, pronta ali para partilhar, para responder, para atender e dar encaminhamento às participações. Quem é novo aí na nossa sala virtual, saiba que você pode participar, reagir, podem dialogar entre si. Eu amo olhar depois ali os comentários e ver que vocês conversaram entre si, um pergunta, outro responde, né? Tudo isso é extremamente rico e muito motivador para nós aqui também. É como se nós estivéssemos numa grande sala batendo um bom papo sobre um assunto como esse que nós estamos abordando. Bom, feito isso, vamos então retomar o nosso tema. Hoje é a aula 33, idade do nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula 32, eu comecei uma abordagem com vocês analisando a influência, a presença, a influência, a contribuição que os partidos dos judeus deram ao mundo de Jesus e a temática que nós estamos abordando, que é a generosidade.
Então eu falei dos saduceus e fariseus, chamando-os impropriamente de partido, porque eu falei que não se trata, a rigor, de partidos com a noção moderna que nós damos a esses nomes. Mas você pode entendê-los como partidos, escolas filosóficas, porque eles têm um modo de pensar o mundo, pensar a resistência aos romanos, pensar a lei de Moisés, pensar um ideal de nação. Eles propõem isso com a sua atuação na sociedade judaica. E você pode pensá-los também como um tipo de seita, né? Impropriamente também, porque a noção conceitual, né? O conceito de seita, a própria palavra seita, significa uma separação, um afastamento, né? E não é bem aqui o caso, eles convivem, né? Então você tem que fazer uma unificação particular desses três conceitos para lidar com saduceus e fariseus. O Novo Testamento fala desses dois grupos, esses dois partidos. Os saduceus fala pouco, o Novo Testamento fala pouco dos saduceus, e isso dá um indicativo da classificação desse grupo como elite, um grupo menos popular, e fala muito dos fariseus. Então, os fariseus são aquele grupo que tem uma maior penetração, uma maior presença junto ao povo, embora não tenham o mesmo poder econômico, político, a mesma influência que os saduceus, eles contam com aquele poder junto ao povo e, portanto, são importantes na configuração, né, política do mundo de Jesus. Hoje nós queremos continuar estudando esses grupos. Neste mundo de Jesus, sem Jesus, nós ainda não vamos introduzir a participação de Jesus nesse mundo. Queremos estudar o mundo no entorno de Jesus, o mundo no qual Jesus viveu, atuou, pregou e enfrentou, né? E eu quero chamar a atenção para uma outra classe de partidos. Por que eu estou dizendo outra classe? Porque eles não ocupam no mundo judaico esse papel oficial. Eu poderia chamá-los até de contrapartidos. Eles são grupos da clandestinidade. Eles são grupos proscritos, grupos fora da lei. E por causa disso, são muito pouco mencionados no Novo Testamento, né? Então, eu vou já entregar aqui o nome dos caras, né, para você acionar a tua mente e nós juntos aqui buscarmos o rastro destes grupos no Novo Testamento. Qual é a importância de estudá-los? Eles estão presentes no mundo de Jesus. Eles afetam o mundo de Jesus, mesmo com sua, digamos assim, ausência entre aspas. Eles são aquele grupo clandestino, mas que representa um apelo ao povo e, ao mesmo tempo, uma ameaça aos dominadores. Então, eles afetam o mundo de Jesus, a sociedade judaica, pela sua ausência. E sua ausência é um sinal da sua importância, ou seja, eles não podem agir livremente, eles não podem ocupar os espaços públicos, os espaços políticos, por causa da sua violência. Então, a característica principal desses grupos é a violência. Violência contra os dominadores e um apelo ao povo incitando-os à violência. Quais são esses grupos? Eles estão precariamente, remotamente mencionados no Novo Testamento. Eles são zelotes, veja, esse nome é conhecido na literatura e na história, porém a Bíblia o esconde, os zelotes, né? os esconde. Os sicários,
Você pode encontrar pelo menos uma vez no Novo Testamento essa palavra. Eu vou analisar um por um, vou rastrear com vocês um por um desses grupos e ainda vou destacar como grupos de oposição, de resistência violenta, uma categoria sociológica que a gente poderia chamar de bandidos, mas não um tipo comum de bandido. Então aqui vai um primeiro alerta. O Novo Testamento e os Evangelhos e o Novo Testamento também menciona os bandidos, os salteadores, os amotinadores. O alerta é o seguinte: quando você ler no Novo Testamento a presença de salteadores, bandidos ou amotinadores, mais ou menos essas expressões que aparecem, raramente ladrão, né, porque o Novo Testamento vai fazer uma diferença entre esses bandidos e ladrões comuns, você tome um alerta, você considere atentamente, porque não se trata de bandido comum, não se trata do ladrão comum, o batedor de carteira, o ladrão de banco comum, né? Se trata de uma categoria particular de bandidagem que exerce no povo um papel político, um papel de resistência, né? Bom, entre zelotes, sicários e bandidos, uma categoria, digamos assim, mais genérica, que pode se apresentar no plural, em grupo, em bandos ou individualmente, nós temos aí esta categoria que eu poderia chamar aqui de contra-violência. Então, antes de entrar no estudo, eu queria falar um pouco sobre a violência como alternativa à opressão e a opressão como sendo o oposto da generosidade. Então, vamos pensar o seguinte: uma sociedade agrária, uma sociedade antiga, uma sociedade agrária não industrial, uma sociedade rural, organizada a partir da produção do campo, ela tende a ser pacífica. Não porque a agricultura tenha uma característica, a atividade agropecuária, né, tenha uma característica, digamos assim, de paz, mas porque a agricultura requer a presença do homem no campo. A agricultura, a atividade com o campo, seja com o plantio, seja com animais, ela prende o homem ao campo, mais do que, por exemplo, o comércio ou outras atividades, né? Então, este chamamento, esta vinculação do agricultor ao campo tende a produzir uma sociedade pacata, desde que ela tenha acesso à terra e desde que ela consiga produzir o necessário para seu consumo e para aquele pequeno escambo, aquela pequena troca, aquelas feiras da vila, as trocas comerciais bem primárias, ela tende a ser uma sociedade pacífica, né? Onde é que entra a violência nesse tipo de sociedade? Então agora eu quero chamar a atenção para uma realidade que a gente não percebe claramente, explicitamente no Novo Testamento, que é a violência presente, como ela se manifesta no mundo de Jesus. Ela está muito velada no Novo Testamento e isso cria para nós uma ilusão. A ilusão de que Jesus é um tipo de um hippie, um profeta do amor e da paz, né? Fazendo o seu discurso maluco beleza num mundo alternativo, né? E o meu objetivo hoje é acrescentar à nossa visão do Novo Testamento o componente da violência como sendo ingrediente geral, generalizado de todas as páginas do Novo Testamento.
Todas as páginas do Novo Testamento estão pulsando de violência. Você tem que ler o Novo Testamento com aquele coração na garganta, vendo cada movimento como sendo perigoso e cercado da ameaça da violência. A crucificação de Jesus não é um ato isolado, é um ato comum. Então pode multiplicar a crucificação de Jesus, a crucificação dos malfeitores, olha aí, outra designação, né? Ao lado de Jesus, pode multiplicar isso aos milhares. E você ainda terá um rascunho fraco do mundo de violência no qual Jesus atuou. Bom, mas voltando lá. Quando é que uma sociedade agrária experimenta a violência? Quando o acesso do agricultor à terra é ameaçado, portanto, o agricultor é expulso da sua terra e a terra vai passando para a mão dos poderosos, de uma grande elite, a elite do Estado, a elite econômica, uma certa elite que passa a controlar o acesso à terra. E quando a produção do agricultor é tirada e a sua subsistência fica ameaçada. Então, sempre que há um Estado, uma aristocracia, que interfere no acesso do povo agricultor à terra e que se apropria da produção desse agricultor e o obriga a produzir excedente, está criado o ambiente da violência no campo. Qualquer coincidência, né, qualquer semelhança, aliás, não é mera coincidência. Bom, a lei de Moisés, que nós estamos estudando, idealizou um Estado em que estes dois componentes estavam saneados, ou seja, a terra é de Yahvé e é arrendada ao povo por herança permanente. E a produtividade era do próprio agricultor, de modo que ninguém ficasse impedido de ter terra e todos pudessem produzir. E as leis de proteção social, entre elas o jubileu, o ano sabático, o dízimo, né? Ou seja, aqueles dispositivos da lei que garantiam a generosidade, garantiam a proteção social, freavam o empobrecimento, garantiam a estabilidade desse povo. Quando nós chegamos ao mundo de Jesus, esse sistema está estrangulado ao extremo. Por quê? Porque nós já temos uma elite sacerdotal, uma elite macabeia, asmoneia, uma elite herodiana, uma elite helenista. Portanto, o povo judeu já foi, digamos, afastado daquele estado ideal da lei mosaica e está altamente distorcido. E por cima de tudo isso, de toda essa elite que já estrangulava o povo judeu, já produzia o sem terra e já obrigava os agricultores a produzir excedente para sustentar esta elite, acima de tudo isso agora, você tem o corolário máximo, que é o Império Romano. Então, o Império Romano representa nesse mundo de Jesus a culminância desse estado produtor de violência. Lembra que o Estado romano fazia uma propaganda da paz romana, né? Nós estamos aqui para garantir a paz, mas para os povos ocupados, os povos submetidos ao poder romano, o Estado romano representa o produtor da violência. E então os sociólogos, os que estudam o mundo de Jesus, elaboraram
eu cito aqui, eu raramente cito bibliografia, né, porque eu não me detenho nesses detalhes, mas eu quero citar aqui um autor moderno ainda, bem moderno, chamado Richard Horsley. Não sei se você lembra desse nome. Horsley, é H-O-R-S, se quiser escrever, H-O-R-S-L-E-Y, Horsley, Richard Horsley. Ele escreveu muito sobre o mundo de Jesus, destacando esse papel da violência e os grupos que eu vou mencionar hoje. Como que funciona, então, a presença do opressor, do Estado opressor, como produtor da violência? De um certo tipo de violência que será representada aqui no nosso estudo hoje por estes grupos, zelotes, sicários e bandidos de um modo geral, né? Veja, retomando aqui, fazendo uma pequena análise. O mundo agrário não produz violência, a menos que ele esteja, claro, estou falando de modo muito resumido, muito sintético, apenas para abrir a discussão, a menos que o homem esteja sem terra, portanto, a sua subsistência ameaçada. Então, este quadro empurra para a violência. E essa violência no Novo Testamento é representada por zelotes, sicários e bandidos de modo geral. Como funciona a espiral da violência? Isso, aqui eu estou citando diretamente o Richard Horsley. Diversos livros dele. Ele fala Jesus e a violência, Paulo e a violência, o Império Romano. Ele tem um livro chamado Messias, Profetas e Bandidos, alguma coisa assim. Então são diversos livros que você encontra em português. Então, como começa a espiral da violência? Ele estabelece aqui 4 passos. Primeiro, um opressor que assedia esse povo agrário, obrigando esse povo a produzir excedente que ele expropria por meio de tributo. Então ele chega ele toma um povo, por exemplo, ocupou a Palestina e impõe tributos. E para garantir o recolhimento de tributos, ele estaciona ali o seu poder, o seu aparato militar. Lembra que eu falei que o Império Romano toca o mundo de Jesus por meio de 2 máquinas. Quais máquinas? Poder militar e poder tributário, né? Então essa é a primeira violência que o povo agrário vai sofrer, né? E para piorar, ele se alia a uma elite local, né? Se essa elite local não existe, ele a cria. Ele produz essa elite, ele promove essa elite. Ele toma a terra do povo, dá para uns certos barões ali, de alguma forma ele produz essa elite, porque ele não pode dominar esse povo apenas no poder da espada, né? O poder da espada é um recurso secundário. Quando esse povo, segundo passo da espiral da violência, quando esse povo se sente ameaçado, ele reage. Então ele começa a protestar, ele começa a gritar, ele começa a produzir amotinamentos, ele manda sinais para o opressor de que o jugo está pesado. E ele chega a recorrer à violência. Então, um povo agrário, quando o peso, quando ele não consegue produzir, ele é levado à violência. Mas ainda é uma violência no campo. Ele ainda não abandona o campo. Ele tenta produzir. Ele é capaz de gerar até ligas de solidariedade, né? Ele é capaz ainda de se aliar, de socorrer e tal, para que ambos juntos consigam suportar a opressão. Terceiro passo da espiral da violência: o governante, o opressor,
o império, as elites aqui, sacerdotais, saduceia, herodianas, romanas, helenistas, não podem tolerar reação. Então, o mundo do Novo Testamento é um mundo de pressão total. Por isso que eu falei, em cada página do Novo Testamento, você tem que sentir o bafo do romano no seu pescoço. Senão você não está lendo o Novo Testamento. Você tem que ler o Novo Testamento como uma sociedade que está debaixo da sandália do romano. Não vou falar da bota, porque ainda não tinha bota, da sandália do romano. Né? Aquela sandália que as mulheres usam aí, amarrada até essa sandália romana. Que chama sandália estilo romano, por isso. Então, todo o povo do Novo Testamento está debaixo da sandália do romano. Por quê? Porque o povo, o dominador, o opressor, não pode tolerar multidões. Multidões, plim, plim, preste atenção. Multidões no Novo Testamento é sinal de perigo. Lembra aí da nossa ditadura brasileira que não permitia reuniões, né? Não permitia ajuntamentos. Por quê? Porque todo opressor tem que manter o povo dividido e cada um no seu lugar trabalhe e não pergunte, certo? Produza, né? Então ele não pode permitir o povo indo ao deserto, ouvir um profeta, não pode permitir um povo junto a Jesus no monte. Opa, você já percebeu o terrorismo aí da violência. Então, quando o governante percebe esta movimentação, o que ele faz? Arrocha a violência, ok? Então, todas as vezes no Novo Testamento que você perceber agitação, movimentação, povo reunido, você pode ter certeza que houve um arrochamento da violência. Tem um texto em Lucas 13, só um pouquinho. Você pode depois dar nos comentários referências, porque alguém disse que referências são importantes para aprofundamento. Sim, claro. Eu já indico, já aproveito para indicar a lição que eu sempre posto naquele site ebdonline.com.br. Lá tem referências. Eu sempre coloco a lição depois que eu ministro aqui, tá? Porque depois que eu ministro aqui que eu libero-a para publicação, tá? Então, se eu passar aqui muito por alto e tal, não se preocupe, depois você tem tudo isso lá, não precisa se preocupar com a anotação. Mas quando for possível, você me interrompe aí, eu coloco. Em Lucas 13, a gente lê assim muito rapidamente, Jesus ouve aqui uma notícia de violência, de chacina, né? Quando fala assim, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. O que é isso? Senão um ataque brutal dos romanos. Esse tipo de violência aqui o terceiro item da espiral da violência, não é sempre uma violência em excesso. Por quê? Porque ela já é um segundo grau de violência, né? O opressor chega num lugar e impõe seu domínio. O povo, sem saída, vê que não consegue enfrentar, começa a obedecer, começa a produzir. Quando ele não consegue, ele reage. Quando ele reage, o opressor aperta, né? Então, o opressor vai matar os líderes, vai crucificar, vai produzir grandes mortandades. E quando eu digo grandes mortandades, é centenas, milhares de mortos. Ele queima uma cidade inteira e vende os sobreviventes para o mercado de escravos. Então, é sempre uma violência exemplar para manter o povo subordinado, de modo que o povo não se atreva a reagir. Então, a crucificação de Jesus é uma violência
exemplar. É para que todos vejam e temam o que o império pode fazer com quem se insubordina, com quem abandona a produção. Ora, Jesus abandonou a produção, João, Tiago, Pedro, André abandonaram a produção. Quando abandonam a produção, param de pagar impostos. E os romanos não gostam, claro, né? O que essa multidão está fazendo no deserto, que não está produzindo no campo para pagar impostos, né? E o último grau, só para fechar esse ciclo da violência, é aquele ato desesperado extremo quando o ex-agricultor, o ex-campesino, abandona a terra e parte para a clandestinidade. Achou os zelotes. Onde é que eles estão? São todos ex-campesinos ou solidários aos campesinos que não viram alternativa a não ser abandonar o sistema tributário, abandonar o sistema agrário de produção de excedente, abandonar o sistema de, de corveia, né, que é o trabalho forçado, e fugir para a liberdade. Então, todas as vezes que a Bíblia chamar, caiu na mão de salteadores, vieram me prender como salteadores, são grupos que, num brado extremo de liberdade, disseram: nós não aguentamos mais, sacam as armas e vão para o deserto, vão para as estradas, vão para as montanhas. E a partir de lá, começam a boicotar, a atacar a dominação romana, visando atingir os romanos, visando atingir a elite judaica, que cooperam com os romanos, e visando incitar o povo à violência. Digamos, é possível bater nesses caras. É possível bater nesses caras. Só para completar, eles estão então na clandestinidade na época de Jesus, mas o povo os conhece. E o povo é conivente com eles. Essa é uma característica. O povo vê neles uma esperança. Eles são como Davi contra Saul, eles são como os macabeus contra os seleucidas. Então o povo considera esses bandidos como heróis. O povo escolheu Barrabás, meus irmãos. Por quê? Porque Barrabás era um salteador, que segundo Lucas, num motim havia matado um membro da elite. Ora, o povo escolheu Barrabás, é claro. E escolher quem? Um cara que não vai nem vem, que cura o servo do centurião e que tem no grupo dele um Mateus que é publicano, né? Claro que não. Eles escolhem Barrabás, é óbvio, né? Então Jesus vai ser entregue às autoridades aqui como um herói fracassado, como uma grande esperança que não foi capaz de dar uma solução para o problema. Então é aqui que nós vamos encontrar os zelotes. Lá no ano 66, que é o fim do nosso período aqui, eu estou falando até o ano 70, vocês se lembram, lá no ano 66, de 66 a 70, eles tanto fizeram, que eles conseguiram abalar o Império Romano e declararam guerra a Roma, e a guerra durou 4 anos, e Roma veio então e fez o massacre final. Foram estes grupos que levaram Jerusalém ao colapso. Então eu quero que vocês entendam esses grupos como aquele foguinho que está sempre queimando, está pronto para o levante, pronto para o levante, né? Até que lá no ano 66 a 70 explode e aí a violência vai para o final. Bom, com isso nós podemos agora falar rapidamente sobre os grupos. Diga.
Pode ler as participações. O Moacir Marati disse: os historiadores seculares raramente enfatizam o caráter grave de violência do Império Romano, do escravismo. Sim, com certeza. Eles não é tido como... O Império Romano produziu tanto escravo não dá ênfase que quase entrou em colapso. Aliás, o Moacir, né, e vários de vocês que estudam um pouco da história, conhecem lá o Spartacus, né? Roma cresceu tanto e produziu tanto escravo que ela quase entrou em colapso, né? Eu queria aproveitar essa fala do Moacir para chamar a atenção para o seguinte: não pensem vocês, não pensemos nós, não penseis vós, não pensem eles, que o Império Romano era odiado pelos povos. Não! O Império Romano foi saudado. O Império Romano foi recebido com festa. O Império Romano foi recebido com procissões, com brados de júbilo por muitos povos. Em alguns povos da Europa e do Oriente, Roma foi chamada, romanos, venham aqui também, nós precisamos de vocês, nós não conseguimos dar conta da violência, nós não conseguimos guardar nossas fronteiras, por favor, venham. Os romanos e o Asterix são talvez os únicos povos, eu falei do Asterix brincando, né? Os gauleses, são talvez os povos que mais resistiram aos romanos, mas no final das contas cederam. Inclusive os gauleses cederam. Quem jamais cedeu foi o povo judeu. Nunca, jamais cedeu. Por quê? Por causa da lei de Moisés, que imprimiu neles um ideal de liberdade, um ideal de sustentabilidade, um ideal de solidariedade, de generosidade, e que diz: a terra é de Yahvé. A ninguém vocês servirão, a não ser Yahvé. Yahvé é o Senhor da terra. Portanto, César não pode ser o Senhor da terra, né? Agora, aqui nesses povos, esse é o ponto que eu queria mencionar aqui ainda sobre o pensamento do Moacir, a contribuição dele. Tem uma teologia aqui, eu vou chamar de teologia, e não é uma criação minha. Os críticos chamam de uma teologia imperial, né? Que amolda o povo, os povos, a cultura dos povos a essa pax romana, essa paz falsa, né? Então, o culto ao imperador faz parte dessa ideologia, né? Por meio desta adoração a Roma, por meio desta propaganda romana, né? Por meio deste culto ao imperador como sendo a vontade de Deus, todos os povos, por meio das suas elites, né, se subordinam ao imperador e obriga cada Zé Mané, cada povinho a adorar o opressor. O povo judeu rejeita o opressor e não lhe presta culto, né? E o povo romano pensa: bom, é melhor imposto do que culto, né? Então o imposto tá bom. Uma coisa interessante. Ainda sobre violência, o Anivaldo Kuhn disse: num dia eram crucificados mais de 3.000. Isso. A ponto de não haver mais madeira. Isso, então, perfeito. Perfeito. Violência mesmo. E voltando crucificavam até nos muros, crucificavam dois juntos, crucificavam mulheres, né? Então a violência aqui, ela está no terceiro passo da espiral. A primeira já é a ocupação, que no caso judeu em particular foi violento. A crucificação, a escravização, o saqueio simplesmente já está nesse grau de violência repressora, né? Então ela é excessiva pela sua própria lógica.
Falando sobre a reação diante da violência dos campesinos e tal, a Ivete disse: mais de um brasileiro reunido era a subversão, diziam os professores na faculdade ainda. Isso. A gente até hoje fala circulando, né? Tipo, ó, ajuntamento aí. Exato. Aí o Anivaldo... Eu só lembro que Jesus reuniu multidões. Então, quando você ler multidões na Bíblia, no Novo Testamento em particular, não pense que os romanos estão na rede lá, né, de pezinho pro ar, pensando assim, olha lá os pobres hebreus reunidos. E que eles não tinham medo de Jesus. Né? Você pode ter certeza que eles estão preocupadíssimos, e se eles não atacaram violentamente a multidão, é porque eles fizeram um cálculo das consequências e pensaram, bom, vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Mas eles vão atacar. E eu vou mostrar para vocês que o Novo Testamento não conta ou menciona muito rapidamente massacres de romanos contra judeus na época de Jesus, para não deixar dúvida. Que se Jesus e João Batista reuniram multidões, eles estavam brincando com fogo. É aí que você tem que pensar. Por que quando eles tentam nomear Jesus rei, em João 6, Jesus dispersa a multidão e vai para a montanha? Porque o perigo era extremo. Por que Jesus multiplica os pães? Porque se esse povo sair daqui enfurecido, eles atacam as vilas. Se atacar as vilas, os romanos vão fazer um banho de sangue. Né? Tem mais participações aqui? Só um pouquinho. E eu achei interessante, ainda falando sobre esses brasileiros reunidos e tal, sobre o reunir, daí tem que dispersar, o Anivaldo falou uma coisa curiosa que a gente nunca olhou sobre esse aspecto. Jesus dizia, onde 2 ou 3 em meu nome estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Bem curioso, só que né? interessante. Bem legal, muito, muito legal. Porque coloca as palavras de Jesus dentro do contexto. Né? Sim, coloca dentro do contexto, legal. E a Leocádia diz, segundo vários rabinos conhecedores da Torá original, o Império Romano enxertou muita coisa no NT. Não sei o que ela quis dizer exatamente. Império Romano enxertou? Não, o Império Romano não teve acesso ao NT, a não ser depois de 400 anos, né? 300 e tantos anos, quando o Império Romano adere à religião cristã, né? Mas esse é ali o Novo Testamento já estava consolidado, os escritos já eram conhecidos, etc., eles já não tinham mais controle sobre o cânon. Eles vão ter controle sobre a teologia, sobre a igreja. Né? Por isso, essa leitura que eu estou fazendo aqui, ela não é uma leitura, digamos, popular ou interessante para a igreja, quando a igreja está no poder. Né? Agora, eu chamo a atenção, em cima dessa fala da Leocádia, para o seguinte. Eles compuseram um cenário, né? Talvez ela quer dizer isso. Sim, com certeza. O evangelho é vivido em face dos romanos, com certeza. Eles afetam o mundo de Jesus. Né? Uma coisa que eu queria mencionar aqui é a seguinte. Por que o Novo Testamento menciona de modo velado esses grupos violentos? Né? Por exemplo, já vou entregar aqui uma dica. Né? O Zelote tinha um discípulo de Jesus, um dos 12, é chamado explicitamente Simão o Zelote. Simão o Zelote. Porém, só Lucas o chama de Zelote. Marcos e Mateus o chamam de Cananeu. Por quê? Então, será que Mateus e Marcos tentaram preservar a identidade de Simão? Será que tentaram dissociar a igreja daqueles inimigos de Roma por um interesse, talvez,
até de segurança, né? Porque o Simão vai ser chamado em Lucas 6, versículo 15, né? Lucas 6, versículo 15, ele é chamado Simão o Zelote. Mas em Mateus e em Marcos, ele é chamado Simão Cananeu. Por quê? Interessante, né? Pode ser que o pessoal tenha falado, Simão, olha, nós vamos dar aqui, né? Não fica bem indicar nenhuma relação tua, né? Com esse povo e tal, né? Então, melhor não. Vamos ocultar seu passado, né? Para te dar livre a segurança no império, né? Vai que algum imperador fala, pô, esse cara aqui era do grupo, né? Então vamos esconder. Só para citar, tem a Ilha Fogaça que está de Cascavel, que falou bom dia de Cascavel, e tem o Enoque, que falou pra gente por mensagem legal. Do Pará, e encontrou o Zaire Benjó aqui. Que legal, Os companheiros estão se encontrando aqui. Legal. Cuidado aí, 2 ou 3 reunidos já é um motim. Exatamente. Cuidado. E o Enoque comenta, era um estado de terror e barbárie total. Isso. Isso é fundamental. Senão você espiritualiza Jesus Cristo. E aí eu concordo com a Leocádia, não sei se é nessa direção que ela foi, a gente espiritualiza Jesus. Aí Jesus passa a ser um hippie, paz e amor, bicho, né? Que prega, olha para o céu, ignorante, alienado. Porque né? daí a gente usa daí a César o que é de César como se ele estivesse legitimando olha aí, coloca esta palavra de Jesus, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, coloca essa palavra de Jesus dentro desse contexto perigosíssimo para você ver o que acontece. Os caras devem ter ficado pensando, os zelotes teriam falado, bem mestre, isso mesmo, é isso que nós temos falado o tempo todo. Eles teriam aplaudido Jesus, entendeu? E Jesus é capaz de falar aqui uma frase zelótica sem ser entendido pelos membros da elite que davam sustentação a César. Tipo, vocês não vão me pegar, seus idiotas. E é como se a gente... Vocês estão com o dinheiro de César na mão. Com a elite, né? Exatamente. E havia se dobrado ao Enigma. Você quer ser... Você quer ser um cúmplice de César? Você já está com o dinheiro de César na mão? Está me perguntando por quê? Né? Mas um zelote, um sicário, teria... O Simão Zelote, que deve ter dado um risinho... Uma piscadinha para Jesus, assim, né? A Cida comentou um zelote infiltrado. Ou uma piscadinha para Mateus, né? Que era publicano, você já pensou? Era tipo assim, aí, Mateus, né? Ó o mestre aí dando uma, ó. Né? Outra observação, outra sacada bacana do Anivaldo, que eu achei legal, é que ele disse assim... a minha paz eu dou, não como legal, a do mundo, ótimo. Os romanos. Exato, não é a paz... que era a paz? A paz romana, né? Não é a paz da teologia imperial que aclama César como sendo a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, né? Os crentes adoram proclamar Romanos 13 e ensinar, né, os cristãos a entregarem seu pescoço aos déspotas, né? Mas também, olha só que interessante, por que nós estamos tratando desses grupos aqui? Para mostrar a alternativa da violência para produzir o quê? Generosidade para com os pobres. Ó, presta atenção nessa análise que eu estou fazendo. Eu disse para vocês que esses bandidos são aqueles caras que se subtraem da opressão, do jogo imperial e partem para a clandestinidade, certo? Partem para a clandestinidade por quê? Pela causa do seu povo. Portanto, você poderia dizer, veja se você concorda comigo, que eles são, olha só, eles são uma alternativa pela via das armas, portanto, da violência, para produzir o quê?
Generosidade. Olha só, eles são justiceiros, eles são Robin Hoods do tempo de Jesus. Você pode classificá-los assim adequadamente. E nós poderíamos fazer aqui o seguinte questionamento. O Jesus que veio para cumprir a lei, portanto, proteger os pobres, portanto, assegurar o direito do homem à terra, portanto, garantir solidariedade, portanto, garantir a saciedade. Se ele veio para cumprir a lei, então ele veio para cumprir estas coisas. Se ele não cumprir estas coisas, então ele não cumpre a lei de Moisés. Ele é outra coisa, né? Ele é outra coisa. O que Jesus está fazendo em relação a esses grupos é reprovar a alternativa da violência para produzir a justiça do reino de Deus. Então, eu disse aqui em aulas passadas que o Império Romano, a presença do opressor, causou no povo judeu sucintamente 3 reações, lembra? Eu falei da adesão, que é o papel da elite, eu falei da acomodação, da adaptação, que é, digamos, o papel da maioria do povo, tipo, não podemos vencê-los, vamos tentar sobreviver, né? Não, adorar César, não. Profanar o templo, não. Se eles guardarem isso, a gente, tudo bem, a gente negocia, né? Tanto que o judeu não era obrigado a prestar serviço militar, não era obrigado a prestar culto a César. Então, isso é adaptação. E a terceira opção é a da resistência aberta. Essa resistência aberta pode ser não violenta ou violenta. Na próxima aula eu vou falar da resistência não violenta. Vou falar dos essênios, outra presença velada da resistência no Novo Testamento. O Novo Testamento não os menciona, mas os reconhece. O que eu poderia dizer aqui, vejo se vocês concordam e deem sua opinião ali no chat, é o seguinte: Jesus está se colocando contra a adesão, contra a adaptação e contra a resistência armada. E neste cenário, ele vai indicar um novo caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Ou sigam-me, venham comigo, aprendam de mim. Vocês estão cansados de apanhar dos romanos? Aprendam de mim. O meu jugo, o meu jugo. Que jugo? Né? Qual outro jugo ele está colocando aqui? Vocês estão cansados de carregar o jugo? O meu jugo é leve. Venham comigo, né? Sigam-me. Né? Chegou para o Mateus publicano e falou, siga-me. E o Mateus foi. Chegou para os pescadores e falou, sigam-me. E eles foram. Né? E depois abriu esse caminho poderosíssimo, dentro do Império Romano, nas barbas de César. Proclamou um evangelho revolucionário que o Império Romano não conseguiu deter. Mas rejeitou a violência. E como eu já disse aqui, a violência nos dá uma grande lição, porque nos anos 66 a 70, a alternativa da violência teve a sua oportunidade e fracassou completamente. Ela só produziu genocídio. Né? O enfrentamento de violência com violência produz mais violência. Portanto, ele é um caminho inútil e por isso a Igreja de Jesus não é chamada à violência. É chamado a um caminho novo. Um caminho novo. Um caminho que se opõe à violência sem ceder à violência, sem se tornar violento. Uma alternativa que despreza a cruz, despreza as forças do Império Romano, despreza o jugo da lei dos saduceus, dos fariseus, despreza a teologia imperial
e move-se livremente dentro dela e confunde os opressores, porque eles não conseguem lidar com a novitude do reino de Deus. É aí que nós vamos enquadrar Jesus. O Mindu está dizendo, quando a panela de pressão subia, Jesus saía de fininho. Exato. Não era chegada a sua hora. Exato. Mas a impressão para o povo era de frustração de uma revolução adiada. Isso, exatamente. Jesus vai frustrar essa alternativa da violência. Veja, o povo que segue Jesus ao deserto é um povo de campesinos fora da terra. Lembra que eu falei para vocês? Eles já não tinham mais a terra, então, olha, provavelmente. Se tinham terra, estavam desesperados. Eles não iam se afastar da terra, deixar de produzir. Olha como Jesus conviveu com a violência. O que são aquelas pessoas seguindo Jesus no deserto? Aos olhos dos romanos, o que lhes parece? Hein? O que parece? Hoje é segunda-feira, é dia de arar a terra. Hoje é terça-feira. Jesus não estava reunido com as multidões no sábado. Ele não estava reunido com a multidão nas festas em Jerusalém apenas. Ele estava com o povo no deserto. Ora, meus irmãos, o deserto é lugar de agricultor que não está onde deveria estar. Porque ele deveria estar produzindo o excedente para os donos da terra e para que houvesse tributo aos romanos. Essas multidões seguindo Jesus ou seguindo João Batista é cheiro de encrenca. E Jesus está lá. 3 dias. Essa multidão está comigo há 3 dias. 3 dias reunidos no deserto? Estão maquinando o quê? Estão maquinando o quê? Por que aquela multidão resolve dizer, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei? Eles estão pensando, nós vamos catar esse cara e vamos levá-lo ao golpe final. Agora pensa comigo, calcula, como dizia minha sogra, né? Agora pensem comigo, meus irmãos, na ironia de Jesus entrando em Jerusalém. Bendito o filho do nosso pai Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nosso Deus nos visitou. Eis aí o nosso rei. Você imagina Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, explicitamente cumprindo uma profecia messiânica. Os fariseus e os saduceus e as elites do templo disseram, mestre, você não está entendendo o que está fazendo? Faz esse povo calar a boca, pelo amor de Deus. Os romanos estavam em Jerusalém por causa da festa. E segundo os evangelhos sinóticos, Jesus não apenas demonstra para as autoridades o que ele era capaz de fazer se ele quisesse. Jesus deve ter olhado para as autoridades e falado, vocês não entenderam? Até as crianças entendem o que está acontecendo aqui, vocês não entenderam? E segundo 1 ou 2 evangelhos, Jesus vai direto ao templo e o ataca. Um ataque inimaginável para o local e para o tempo. Porque era a véspera da Páscoa. Jerusalém estava inundada de peregrinos, era um barril de pólvora. E Jesus ataca o templo, e até hoje ninguém consegue entender como Jesus atacou o templo. Ninguém consegue entender como ele atacou o templo de Jerusalém, mas ele atacou. Cara, ele ateou fogo na pólvora. Ele ateou fogo na pólvora, ele brincou com fogo. Ele zombou da cara dos romanos, da cara dos sacerdotes e tal. Ele falou, olha o que eu posso fazer se eu quiser virar, não apenas a mesa dos cambistas, mas se eu quiser virar o Império Romano aqui, eu viro. Né? E depois entrega-se
como ovelha muda aos seus algozes. Então foi o Mindu que falou da decepção, sim, profunda decepção. Decepção que nós lemos lá nos discípulos de Emaús. Emaús era sede de motim. Quem sabe esses caras estavam seguindo Jesus pensando, agora vai, agora vai. Leia o livro de Joséfo e procura lá Emaús. Você vai ver que era uma cidade perigosa, né? Eles disseram, nós achávamos que era ele que iria salvar Israel. Mais um fracasso, mais um. Por quê? Porque já tinha tido vários fracassos. Vários. E Jesus foi mais um. Que muitos amotinadores já tinham sido crucificados e tudo. E daí quando Jesus morreu, a esperança foi por terra. Certeza. Porque, nossa, saiu barato. Achou que ele ia livrar Israel, ia se tornar rei. E sim, a decepção está na boca dos discípulos de Emaús. E outra coisa, a crucificação de Jesus saiu barato. Os romanos foram econômicos. Por quê? Por causa da Páscoa. Se não fosse na Páscoa, você pode ter certeza que eles teriam feito uma varredura na Palestina e caçado os nazarenos em cada buraco que eles se escondessem. Você pode ter certeza disso. Saiu barato. Eles crucificaram apenas Jesus e mais 2. Saiu barato. Nunca se crucificava tão pouco, né? Nunca. Então a crucificação de Jesus saiu barato. Aí os discípulos estavam morrendo de medo, fechados no cenáculo? Claro, claro. A qualquer batida na porta podia ser um agente da Polícia Federal Romana, né? Dizendo, opa, catamos todo mundo junto, né? Fizemos uma limpa. E o povo iria aplaudir, né? Bom, deixe-me falar rapidamente sobre os grupos, então. Ok. Isso que é porque eu acabei não falando. Está perguntando se Jesus era essênio, então você vai falar sobre cada grupo. No próximo encontro eu vou falar sobre essênios. Hoje eu vou falar só sobre os violentos. Tá? Ok. Tá. Então deixe-me falar aqui rapidamente. O grupo Zelote é um grupo que surge logo após a morte de Herodes. Lembra quando eu falei para vocês que quando Herodes morre, o Herodão morre, há um grande tumulto por todo lado, etc., porque os filhos de Herodes vão a Roma e enquanto isso o povo fica meio que desguarnecido, né? Fica lá sob o patrocínio a tutela, né? Da província romana na Síria. Mas o povo aproveita para botar o pescoço de fora. E 2 caras chamados Judas, um chamado Judas e outro chamado Zadok, fariseus, olha os fariseus. Os fariseus sempre vão oscilar entre a resistência intelectual, pacífica, ou a resistência aberta. Então, diz a história que os primeiros zelotes foram fariseus. Eles comandaram um motim armado. Eles tacaram fogo na Palestina inteira, da Galileia à Judeia, e fizeram uma arruaça. Os romanos intervieram e massacraram esses bandidos, né? E o povo deu a eles o nome de zelotes, e eles adoraram esse nome, porque esse nome soaria para nós hoje como fanáticos, fervorosos, daqueles que desprezam a morte, morrem sorrindo se for necessário, mas não tem medo de Roma, não tem medo. Está disposto a sacar as armas e tornar a presença dos romanos aqui um inferno, se eles insistirem em ofender o povo judeu. Esta coalizão de bandidos foi duramente reprimida. Então, algumas pessoas dizem assim, não, eles só surgiram lá nos anos 60.
Mas a presença deles tem que ser percebida como uma presença velada. Ora, por que eles não aparecem? Não aparecem porque eles têm medo do aparato militar romano. Eles têm medo do poder romano. Mas eles estão sempre presentes naqueles ataques de guerrilha. Então você pode chamar os zelotes pelo moderno nome da guerrilha. A guerrilha não faz guerra aberta, a menos que ela encontre a oportunidade. Mas ela faz pequenos ataques. Ela faz saqueio, ela queima uma vila, ela ataca uma guarnição dos romanos. Então isso está sempre presente. O objetivo é manter os romanos nervosos. É isso, provocar os romanos. Mais ou menos como o Asterix fazia, né? Quando o Arquelau foi deposto, os romanos fazem um censo para... Quando fala censo na Bíblia, esqueça o Natalzinho de Jesus, o presépio de José e Maria. O censo, cara pálida, não é para saber quantos judeus tem em Nazaré, em Belém e tudo mais. O censo é para atualizar o recolhimento de impostos. Por que você acha que o Império Romano vai fazer o censo das vilas e das províncias? Para atualizar quanto é possível recolher de impostos. Então, os zelotes fazem uma arruaça. O objetivo deles é atacar o poder tributário. O objetivo deles é dizer: não paguem tributo a César. Se vocês pagarem tributo a César, vocês estão quebrando o mandamento. O primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Eles estão dizendo: nós só podemos pagar dízimo, porque o dízimo é o imposto de Iavé. Dai a Deus o que é de Deus, o imposto de Deus. E pagar tributo a César significa reconhecer outro Deus, outro Senhor. E com isso eles tocavam a consciência do povo e perturbava o povo e o sistema dos saduceus e do templo. Por quê? Porque tocava na mente do povo dizendo: vocês estão traindo Iavé. E se vocês traem a Iavé, Iavé entrega vocês ao jugo romano. Esses zelotes provocavam, eles criam em Deus, eles são um partido, eles têm uma proposta teológica, mas eles pensavam o seguinte, agora você calcula comigo, eles pensavam o seguinte: nós temos que oferecer a Iavé a faísca, assim como os macabeus fizeram. Nós temos que fazer um ataque frontal a Roma, e este ataque tem que ser no bolso. Nós temos que atacar os romanos na sua força militar e na sua capacidade de tributar. E se nós tacarmos esse fogo nos romanos, Iavé nos apoiará e nós livraremos. Então é mais ou menos o seguinte: os saduceus estão lá fazendo o acordão, lembra acordão? Fazendo o acordão com os romanos. Eles creem em Iavé, etc. Eles estão prontos para oferecer o sacrifício, etc, etc. Mas no momento Iavé não tira os romanos daqui. Então façamos a nossa parte. Os fariseus apostam em outra opção. Vamos obedecer à lei rigorosamente. Iavé o verá e nos libertará. Os zelotes são mais práticos. Presta atenção. Os zelotes são mais práticos. Eles falam o seguinte: olha, tudo bem, etc. Mas vamos lá atacar os romanos. Iavé o verá e nos ajudará. Então essa proposta está sempre em tela. Está sempre uma carta na manga
para os judeus nacionalistas. Eles olham para os fariseus, olham para os rabinos e pensam, de fato, nós temos que pagar tributo, nós temos, fazer o quê? Né? Vamos orar todo sábado na sinagoga, clamando a Deus para que, né? Vamos dar o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, será que está certo, será que não está certo, etc, etc. Os zelotes diriam o seguinte, parem já, parem imediatamente, deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Por isso que eu falei que os zelotes teriam aplaudido isso. Então, qual é a proposta dos zelotes para a generosidade? Atacar aqueles que nos sangram. Atacar aqueles que são partidários de Roma. E forçar o povo a proclamar a independência do povo de Israel e instaurar a lei de Moisés. E então nós teremos a nossa propriedade e cada um comerá do seu próprio pão, e não haverá pobre entre nós, porque nós pagaremos o que é de Deus. E o que é de Deus é o dízimo. E esse nós temos que pagar como Deus mandou, e não sustentar essa corja de safado que está lá no templo. Só que eles propunham isso pela via da violência, né? Então eu autorizo vocês, aliás, esta aula autoriza vocês a substituir na sua Bíblia, não precisa riscar, não precisa cortar sua Bíblia, mas todas as vezes que a sua Bíblia falar salteador, ladrão, amotinador, assassino, você pode colocar entre parênteses e escrever em cima assim, zelote. Assassino também? Sim, eles queriam matar. E por falar em assassino, eu vou para o outro grupo. Só um pouquinho. Okay. O Enoque está dizendo que não pagar tributos a Roma configurava resistência política na área fiscal. Sim, exatamente. E eu acho que quando Jesus falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele incitou o povo de Israel, o povo judeu, o povo piedoso, a uma desobediência a César. Ocorra o que acontecer. Ele não autoriza a violência, a meu ver. Para mim, Jesus é o tutor máximo da não violência, né? Por quê? Olha só, pegando esse gancho do Enoque. Se o povo não paga tributo, é claro que o monstro vai reagir. É óbvio, ele vai reagir. Ele vai vir com violência. Mas se o povo não paga, você põe a descoberto a fraqueza, a vulnerabilidade do monstro. O monstro só existe porque você o sustenta. Mas se você, produtor, descobrir que é você que tem a verdadeira riqueza na mão, o monstro cai. Se o povo se levantar, a elite cai. É óbvio isso. Não interessa a Roma matar. Se ela matar, ela está matando a sua galinha dos ovos de ouro. E ela está matando a si própria. Então, Roma só pôde existir por sangrar o Império Romano. Aliás, o Império Romano não. Os povos anexados, sangrar as riquezas dele em troca de ocupá-los e defendê-los. Uma defesa que eles não pediram, né? Agora, se você nega, tipo, não, eu não vou produzir o excedente. Eu vou produzir para minha família, para minha vila. Não vou produzir. Quando o povo... Isso aconteceu, Enoque e demais irmãos e irmãs, isso aconteceu logo depois de Jesus. Olha só, vou dar uma informação aqui de Flávio Joséfo. Isso aconteceu logo depois de Jesus e antes da Guerra dos anos 60, na época do rei Agripa.
inclusive o rei Agripa, intercedeu junto ao imperador, que não é mencionado na Bíblia. Ele não é mencionado na Bíblia, o Caio Calígula, né? É um cara violentíssimo, mas ele não é mencionado na Bíblia, ele é antes de Nero. Ele quis fazer com o povo judeu o que o Antíoco havia feito. E ele mandou o governador sírio, governador romano sírio, junto com o governador judeu, que eu não lembro o nome agora, mandou colocar uma estátua dele, Calígula, no templo dos judeus. Mandou fazer a estátua. Mandou fazer. O povo judeu ficou louco, porque tocou no templo, e isso não era negociável. O povo judeu ficou louco, ensandecido, e ameaçou fazer uma greve de plantio. Não vamos plantar. Não vamos plantar, não vamos colher. E o governador sírio, mais ponderado, mais sensato, conhecendo a capacidade de resistência dos judeus, mais do que o imperador louco de Roma, disse o seguinte: olha, eles vão te causar dano, vai haver quebra de produção, vai haver quebra tributária. O Calígula fica tão louco que ele faz uma coisa que os imperadores loucos faziam. Ele manda uma carta para esse governador, que eu não lembro o nome, ordenando que ele se mate. Olha o atrevimento desses caras, dizendo: ao chegar esta carta a você, você se mate, ordenando o suicídio. E por sorte, é o próprio Caio Calígula que morre assassinado, e aí a sua lei cai por terra, e etc. E esse grande perigo não aconteceu. Mas o povo judeu estava sempre em pé de guerra. Cabia ao governador romano manter a pressão naquele nível em que o povo oprimido, exatamente, em que o povo oprimido faz a conta e diz: é melhor pagar. É melhor pagar. Porque se apertava demais, o povo fugia da terra e ia atrás dos profetas, né? E Jesus não era o único, né? Tem muitos comentários hoje. Aí... Então segura aí um pouquinho, deixa eu só falar dos sicários. Deixa eu só falar dos sicários, que daí eu encerro o meu ponto. Os sicários são mencionados em Atos 21, 38, depois você leia lá, Atos 21, 38. Então, os zelotes são mencionados naquela alcunha de Simão, né? E os sicários são mencionados apenas uma vez em Atos 21, 38, quando um capitão pega o Paulo, prende, porque o povo está ensandecido, enlouquecido com a presença de Paulo no templo, porque julga que ele está fazendo uma profanação do templo. O povo fica louco. Os romanos descem lá imediatamente, pegam Paulo para livrá-lo da morte, e um capitão pergunta para Paulo: és tu, porventura, o egípcio? Quer ver? Deixa eu até ver lá, porque ali ele menciona o nome, deixa eu ver, de dois bandidos, não, de um bandido. Um bandido parece um banda, né? Não é um banda. De um espaço bandido. Ele fala o seguinte, Atos 21, 38, ele fala assim: não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? E Paulo fala: não sou. Sicário eram grupos de assassinos, salteadores, ladrões, bandidos, que são chamados de sicários por causa da sica, ok? São chamados sicários por causa da sica. Se você procurar no Google Imagens sica, você vai ver lá uma imagem, sica com S, não é sica com C, né,
do doce antigo lá, né? Não sei nem se existe mais o doce, mastomate e tal. Sica com S. Sica com S é uma palavra latina, que na Bíblia aparece helenizada em grego, né? O Novo Testamento é grego. Vem de uma palavra latina, sica, que é um punhal ou uma pequena espadinha. Quando a Bíblia fala espada, você imagina aquela longa espada da Idade Média, né? A espada dos cavaleiros, não sei o quê, etc, etc. Esqueça. A espada oriental é um punhal pequeno, né? E esse punhal eles escondiam embaixo da roupa. Então o sicário é diferente do zelote por causa do seu método de ataque. Ele é um lobo solitário que se infiltra no meio da multidão, ele se aproveita da multidão, geralmente uma multidão que está em Jerusalém, numa festa, aonde tem granfino, aonde tem gente graúda, aonde a elite está fazendo as suas festas, e ele ataca com punhal, num ataque rápido, isolado e sutil. Então o que eles faziam? Eles cometiam um assassinato e escondiam imediatamente a faca e ficavam no meio do povo. Então o objetivo deles era fazer um ataque rápido, surpresa e atacar líderes. Eles não atacavam romanos, a estratégia é diferente. Eles não atacavam romanos, eles atacavam judeus importantes. Então eles matavam um grande, eles matavam um rico, eles matavam um membro do sinédrio, eles chegaram a matar pessoas da família dos sacerdotes, geralmente durante as festas, no meio do dia. Então eles semeavam o terror no meio do povo judeu, porque eles poderiam atacar em qualquer lugar. E eles mantinham os romanos nervosos. Por quê? Porque se eles atacassem qualquer pessoa, se eles cometessem um assassinato no meio de uma festa, poderia haver um motim e uma agitação generalizada, e os romanos iam ter que intervir, e para controlar uma agitação seria necessária uma mortandade sem medida. E o romano não queria isso. O romano quer que o povo se mantenha em paz, ou quieto, por medo. Por medo. Ele não quer ter que matar, né? Ele não quer ter que causar uma desgraça. Não por ser bondoso, mas pelo trabalho que isso representa, pelo perigo que isso representa, né? Então eles mantêm o povo naquele fogo lento. E o sicário é aquele povo que mantém isto em perigo. Eu quero fazer aqui uma hipótese, essa hipótese não é minha, mas ela é muito forte, que Judas Sicariotes era um sicário. Por quê? Porque esse nome Iscariotes é completamente sem sentido. Ele é completamente sem sentido. Ele não significa, ele não indica nenhum lugar, ele não indica nenhum patromínio, ele não indica nenhuma genealogia, ele é um nome completamente sem sentido no Novo Testamento, né? Então é possível que o Judas Iscariotes seja uma corruptela do nome Sicariotes, portanto, homem do punhal. Isso explicaria, essa hipótese explicaria o amotinamento de Judas. O Judas seria um mentor revolucionário que teria aderido a Jesus, assim como Simão aderiu e outros aderiram, e que depois teria abandonado Jesus dizendo: esse cara não vai dar nada. Esse papo de paz, meu filho, esse paz de amar o inimigo, para mim deu, entendeu? Acabou com sicários agora, hein? Para mim deu, entendeu? E tipo, fora. O Pedro que está com a espada no jardim do Getsemane, e você pensa aquela espada longa, né?
numa bainha longa que todo mundo pode ver. Se você trocar pela Sica, você pode relacionar Pedro e André, Tiago e João, o Tiago e João que são chamados filhos do trovão, Boanerges, portanto um nome de guerra, né? Um nome violento. Você pode relacionar que a adesão deles a Jesus esteja relacionada a como é que eu poderia dizer, uma adesão intelectual aos revolucionários. Eles são da Galileia, terra de revolucionários, aonde nasceram zelotes, aonde nasceram diversos bandidos, né? E eles podem ser pescadores aderentes à resistência, né? Que se sentiam talvez tal. E quando Jesus fala assim, olha, eu disse para vocês que não precisavam ter espadas, mas agora quem não tem, venda a capa e compre uma. Pedro fala, Senhor, temos duas. Jesus fala, basta. Essa espada era um pequeno punhal oculto sobre a roupa. Senão Jesus teria falado, Pedro, essa tua espada aí. Ele não fala. Ele fala, quem não tiver espada agora, venda uma e compre. Agora é hora de ter espada na mão. E Pedro fala, temos duas aqui, Senhor. Tá no jeito. E depois usa, né? Essa espada, troque na sua mente por um pequeno punhal. E punhal era uma sica. Se Pedro portava uma sica, ele pode ser um aderente ou, no mínimo, um simpatizante do uso da violência que estaria pronto a usar e, de fato, usou contra um soldado do sacerdote, portanto, um ataque sicariano, sicariotes, sicário. E então os bandidos. Bom, bandidos, aonde você ler bandidos e tal, você pode considerar ali a bandidagem. Então, o objetivo dessa aula é mostrar o ambiente da violência, mostrar a alternativa da violência, não como violência gratuita, mas violência campesina. E por ser este tipo de violência, o que eles querem? Afastar o cara que tomou sua terra e afastar o cara que tira o pão da mesa. Portanto, promover generosidade, a alternativa violenta de volta à generosidade. A palavra de Jesus tem que ser lida contra todas essas opções. Ok, vamos aos comentários. O Moacir disse, coitado dos zelotes, nem um aviãozinho para derrubar torres. É Pax Romana, não Pax Americana. Mas lembra que no final eles tanto batem que eles acertam. E cara, eles põem os romanos para correr, e eles resistem aos romanos por 4 anos. É uma façanha incrível, incrível. O Anivaldo perguntou, o teólogo luterano Bonhoeffer, Sim. que participou de um levante contra Hitler, seria um zelote moderno? Seria. O Bonhoeffer, seria, claro, dada aí as diversas ressalvas e etc. Mas eu gosto, Anivaldo, dessa tua colocação pela seguinte, o Bonhoeffer, ele coloca na nossa consciência, ele fere a nossa consciência para nos despertar desta acomodação frente ao opressor. Ele empurra a nossa consciência cristã dizendo, o raciocínio do Bonhoeffer seria mais ou menos assim, se eu tiver que sujar as mãos para afastar o opressor, dar minha vida para poupar milhões, eu estou disposto a prestar contas do meu crime. Eu estou disposto a sujar minha mão com o sangue de Hitler. Se com a minha perdição... Ele dizia isso. Né? Sim, o raciocínio dele pode ser sintetizado assim. Eu estou disposto, se eu for para o inferno, tudo bem, é um preço bom a ser pago.
se com isso eu puder poupar milhões. E com isso ele toca a nossa consciência, né? Tipo assim, sai para lá com essa passividade, sai para lá com esse negócio de que o dominador, o opressor, o violento vai contar com a nossa passividade, né? Entre meter a mão na espada e pegar o aviãozinho, como faz os muçulmanos, nós temos opções e alternativas mais eficazes do que a violência. Nós podemos corroer o dominador por dentro. Podemos fazer ele dobrar-se, porque a arma de Jesus é mais eficaz. E daí ele pergunta também, o Anivaldo ainda, bem interessante, e também aqueles que saltearam o homem que o samaritano socorreu, saltearam o samaritano, eram sicários também. Pode botar tudo na conta de zelote, sicário e campesino bandido. Liga de bandidos. A Cida fez um comentário aqui que eu acho que está um pouco confuso, não é exatamente isso. Vou falar para esclarecer. Zelote agia, fariseu obedecia. Mas um para benefício próprio e outro em benefício do outro. Não é bem isso, porque os fariseus também tentavam... Os fariseus têm uma proposta. Sim. A gente pode entender os fariseus como aqueles guerrilheiros, né? Ex-guerrilheiros, que abriram mão da luta armada, né? Diversos guerrilheiros no mundo chegam a um ponto em que abrem mão da luta armada e partem para a oposição política, né? Então, lembra que eu falei, né, na aula passada dos 7 tipos de fariseus, né? Então, tem o fariseu malandro, tem o fariseu aderente, o fariseu falso e etc, né? Mas tem o bom fariseu, aquele que honestamente está dizendo, se nós cumprirmos a lei, Yahvé nos libertará. Né? Ok. A diferença é mais a via armada. O zelote pega em armas. Vamos dizer assim, o zelote é um fariseu armado. O fariseu é um zelote tentando pela via do discurso, da religião. Então tem vários assuntos separados. Pode falar. Essa tese, o Altemar, essa tese reforça a tese de que não houve a diáspora de 70, pois os romanos destruíram a cidade, mas não os expulsaram. Muitos judeus continuaram morando na região. Não, na região sim, mas em Jerusalém jamais, né? Eles foram violentamente atacados onde houve, claro, a diáspora é contada a partir do ano 70, né? É claro que aos romanos interessava a pax. Aonde os judeus baixaram a cabeça, eles não... Tudo bem, e aí, né? o Moacir disse mas a guerrilha foi esmagada, com certeza. Como fato histórico, a diáspora ocorreu no ano 134. Sim, porque eles estão falando aí de 134, é a terceira guerra judaico-romana, né? A 70 é a primeira, depois tem outra aí, puxa, agora me fugiu aqui a data, acho que 115, por aí, 115, e depois a de 134, beleza, né? A de 134 é a final, a partir de 134... A Jerusalém muda de nome, é reconstruída como uma cidade romana e tal, beleza, tudo bem. Então nós podemos dizer, de 70 a 130 e pouco, Roma está para trucidar o judeu, né? Essas são, digamos, 3 fases da diáspora. Ok, o Clevson apontou uma coisa interessante também, ele disse em que medida a resistência era contra o Estado romano ou contra todo tipo de Estado? Boa pergunta. Eu diria, Clevinson, que o judeu radical, né? E eles são radicais, né? O judeu radical sonhava com o grande Israel, né? E talvez com o Estado messiânico, né? Com a monarquia messiânica, né? Você toca num ponto importante. Nós poderíamos pensar que talvez pensassem naquele antigo Estado anárquico que a lei de Moisés pressupunha, né? Mas eu acredito que seria mais possível o Estado messiânico.
a vinda do Messias, né? Eles esperavam o ungido. Até os essênios, que eu vou falar na próxima aula, que são radicais ao extremo, aguardavam a vinda do reino de Deus. Então eles aguardavam esse estado final, esse estado de Deus, essa monarquia, né? Acredito que assim, mas nenhum estado estrangeiro, com certeza não, né? Mas se você me perguntar nenhum estado, zero estado, eu acredito que é mais possível defender o estado messiânico, o reino de Deus, né? Deus vai governar e Israel será o estado eterno, né? Alguma coisa assim. Agora tem uma participação da Vera Siqueira que é bem importante para a gente pontuar algumas coisas. Jesus sabia que o método dos zelotes só criaria uma nova elite, claro. Pois quem ganha pela força claro. tende a defender o que ganhou pela força claro. também. Claro. O oprimido torna-se opressor, com a melhor das intenções. Jesus ensinou a abençoar os inimigos, dar a outra face, pois assim a vitória dos oprimidos seria completa. E seu reino de equidade seria restaurado. Certo. Perfeito. Ótimo. Concordo inteiramente. Quem tiver curiosidade, pega lá o livro do Joséfo e leia só o relato da guerra. O Joséfo participou da guerra. E esses grupos que tomam Jerusalém são mais violentos que os romanos. E para ilustrar isso que a Vera está falando, eles guerreiam entre si. É muito triste a guerra de 66 a 70. Porque todos esses grupos vão para Jerusalém e lá guerreiam entre si. Então é muito triste a opção da violência. A opção armada é muito triste, né? Porque ela é obrigada a assumir a violência e essa violência se torna os galileus contra os samaritanos contra os idumeus contra os sicários e etc, etc. E eles se matam entre si. É muito triste. A Dalva Nazaré, que está falando lá de Minas. Legal. Disse, quando pessoas foram fazer arminhas nos púlpitos, pastores apoiaram abertamente no púlpito e batizaram no Rio Jordão certos candidatos. Não foi profanação? Com certeza. Com certeza. Fazer isso em nome de Cristo e pior, violência adesista. Não é violência de resistência pela proteção da nacionalidade, do nacionalismo, do nosso Estado, o bem-estar da população. Violência adesista, né? É profanação em todos os sentidos. É uma profanação política e religiosa, né? Uma aberração. Pior do que o saduceu. O saduceu, pelo menos, queria o bem do seu povo, né? O Mindu está dizendo, não há crime na legítima defesa. E a Edilamar disse, muito bom entender melhor o contexto da época em que Jesus viveu. Isso esclarece muitos textos que já li. E daí eu repito, não tem jeito nem de entender exatamente o que Jesus enfatizou e o grande significado do que ele disse sem conhecer esse contexto. Eu diria que não tem jeito. É um Jesus inofensivo. Porque você tira conclusões errôneas e precipitadas, como por exemplo, é a César o que é de César, que você pode falar melhor em outra aula. Claro. Mas que leva a gente a crer que ele está apoiando a dominação romana. Sim, né? Com certeza. A Maria Aparecida Lopes disse, mais um estudo maravilhoso, quanta luz, estou a cada aula fortalecida. Obrigada, legal. Professor. Legal. E o pessoal aqui está empolgado, o Enoque diz que está feliz, legal. Que a aula foi excelente, e eles estão até criando, acho que, grupo de WhatsApp aqui dessa aula. Olha esse ajuntamento. Me põe fora disso, vamos fazer um grupo armado aí, vamos dizer que fui eu que dei ideia, né? E tem muitos comentários, tem um aqui que eu não estou conseguindo achar agora, que a pessoa fala que vai começar a ler a Bíblia com mais atenção, mas eu não... Sim, todos nós... Agora eu perdi aqui. Todos nós. Deixa eu só mais dar uma olhadinha para ver se eu encontro, que eu achei interessante. Eu só me faltou aqui falar, mas eu vou colocar essa semana lá, vocês por favor acessem o site. Me faltou falar aqui, ao falar de bandidos e de sicários, eu queria chamar a atenção também, e o Richard Horsley tem um livro sobre isso, eu vou colocar a referência lá para vocês lerem. Além desses grupos, você ainda tem
lobos solitários, que nós poderíamos chamar de Messias, e aqui eu quero destacar enfaticamente que Jesus não era o único. É só isso que eu quero dizer com esse comentário final. Ao lado de Jesus e à semelhança de Jesus, havia outros profetas e sábios, mentores intelectuais, digamos assim, que se não recorreram às armas, foi por falta de oportunidade ou deram apoio a outros levantes, ou então incitaram levantes não violentos. Então eu gostaria de colocar aqui, ao lado de homens como Jesus, não estou falando de Jesus ainda como nós o conhecemos. Quero que você olhe Jesus agora pelo olhar dos judeus, dos romanos, etc. Jesus é um profeta. O que dizem as pessoas a meu respeito? Ora, Senhor, dizem que tu és um profeta. Então o povo estava acostumado a ver profetas gritando pela rua, chamando o povo. Seja a violência, seja a obediência à lei de Moisés. Num período como Páscoa, que era uma festa que comemorava a libertação do império, os profetas gritavam pelas ruas a proclamação da libertação. Por que os romanos subiam para Jerusalém na época da Páscoa? Por que Pilatos está em Jerusalém na época da crucificação de Jesus? Porque o povo está comemorando a libertação. E isso é um perigo, né? Então, Ana estava no templo para ver o menino Jesus. E ao ver o menino Jesus, saiu proclamando libertação. Simeão! Você acha que Simeão pensava na igreja? Ó Senhor, despedes em paz o teu servo, porque agora eu vi a salvação. A salvação, né? Salvação de quem? Né? Salvação de quem? Salvação espiritual da igreja, meu irmão? Não. Meus olhos viram o príncipe. Meus olhos viram aquele que vai libertar de todos os nossos inimigos. João Batista, quando começa a pregar, atrás de mim vem aquele. Atrás de mim vem o rei, né? Aquele de quem os profetas falaram. O que você acha que ele era, né? O próprio Jesus, para nós é o Senhor, né? Mas para eles não, era um profeta libertador. Depois de Jesus, tem um certo samaritano que cercou Jerusalém pacificamente, na época de Pilatos, logo depois de Jesus, e Pilatos desceu o cacete nele, porque pensando, eu já perdi, eu já quase dei bobeira uma vez, agora não me escapa, né? E por causa da crueldade, Pilatos foi deposto. Um tal de Teudas, que está mencionado em Atos capítulo 5, versículo 36, um Teudas, um certo egípcio, que é esse que eu mencionei, e um certo Jesus, chamado Jesus ben Ananias, que proclamou a queda de Jerusalém. Então, profetas, Messias e sábios que não portavam armas eram igualmente perigosos. E eles estavam por todo lado. E Jesus é um dentre eles. Isso só para dar uma pimentinha a mais aqui. Tá, ok, não falo mais nada. Próxima aula, Essênios. Terminou? Achou o comentário que você ia falar? Ela apagou, era a Cida, mas ela disse que ela apagou porque ela não é boa em pontuação, mas que ela vai ler a Bíblia com muito mais cuidado agora. E o restante, o pessoal tá dizendo bom almoço. Legal. Que foi ótima aula, perfeito, magnífico. Desculpem ter prolongado, mas era muito material e eu precisava falar isso para vocês. Quem está chegando agora, que perdeu as aulas, pode acessar aí na página da Escola Bíblica, vai estar em sequência. Sim, todo, como foi né? transmitido.
Eu espero que vocês tenham entendido a relação dessa aula com o nosso tema, né? Eles, por meio das armas, estavam fazendo uma proposição de retorno ao grande Israel. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito juízo nessa hora, viu? Muito juízo. Leiam a Bíblia com cuidado e que Ele nos revele o seu caminho novo. Tchau para vocês.